Pessoal, essa semana teve o Dia Internacional de Combate ao Câncer e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês de como que é importante vocês focarem anualmente em fazer todos os exames preventivos, né, de acordo com a sua história familiar, de acordo com a sua faixa etária, né, tanto o homem quanto a mulher, para que haja um diagnóstico precoce de qualquer alteração que você apresente no seu corpo. Então, eu vou colocar para vocês que, apesar de eu não ter histórico familiar de câncer, ao chegar de uma viagem que eu tive final de janeiro em Paris, num congresso internacional, eu peguei o resultado dos meus exames de rotina que eu faço todo mês de janeiro, um check-up, todos os exames possíveis eu faço, cardiológicos, radiológicos, e já há alguns anos eu incorporei na minha rotina a mamografia, ultrassonografia e também a ressonância magnética das mamas, até porque a soma desses três tipos de exame te dá uma sensibilidade maior na detecção dos tumores mamários, né? Então, ao pegar o resultado dos exames, eu me surpreendi com uma lesão que depois foi confirmada, que era um câncer de mama muito pequenininho, mínimo, que apareceu só na ressonância. Então, tanto a mamografia quanto o ultrassom se apresentaram normais. Isso para mostrar para vocês, né, que muitas vezes um exame pode dar um falso negativo, né? O ultrassom, por exemplo, é muito operador dependente, né? Então, tudo aquilo que depende da operação ali do médico fica mais sujeito a erro, né? A mamografia também pode não apresentar alguns tipos de lesões, então por isso que eu fazia já a ressonância, né? Então, agora, aproveitando esse momento de pandemia, vocês poderiam pesquisar quando foi a última vez que vocês fizeram os exames de rotina, para quando tudo voltar ao normal, vocês tentarem aí fazer todo o exame necessário que ficou aí para trás, né? Porque muitas vezes a correria do dia a dia faz a gente jogando as coisas para frente e quando a gente vê já passou muito tempo, né? Então, algumas pessoas que têm um diagnóstico de câncer preferem não falar sobre a doença, né? Isso é uma opção da pessoa, a gente não tem que criticar isso. Porém, eu, como formadora de opinião, vim aqui colocar para vocês, né, que o câncer, assim como outras doenças, podem ser curados. Então, assim, você não tem que achar que câncer é sinônimo de morte, assim como infecções virais como o Covid, o coronavírus, também não é sinônimo de morte, né? Então, a gente tem que fazer prevenção sempre e quando a gente tiver o problema, encarar aquilo de forma objetiva, né? Você ter todo um estado mental positivo para que você haja de maneira a planejar o que vai ser feito a partir daí. E eu sou uma pessoa muito rápida, objetiva, quem me conhece sabe como que eu sou. E logo que eu fiz realmente, que eu vi realmente o resultado do exame da ressonância magnética, eu me juntei com os colegas radiologistas, amigos, para a gente ver então o passo que seria feito em seguida, e logo foi feita uma biópsia e foi feito então o agendamento da cirurgia, e a gente teve um certo atrasozinho, mas eu dei sorte porque eu consegui conciliar o horário disponível do mastologista com a cirurgiã plástica, que foi uma equipe do Rio, para que antes da pandemia aí, aparecer, a gente já tivesse resolvido tudo, né? Então, foi um período de repouso, eu já tinha me planejado por conta da cirurgia, acabei fazendo uma opção para fazer a mastectomia radical, a retirada de toda a glândula, apesar de não haver assim, uma indicação precisa por conta do tumor ser muito pequeno. Então, durante a cirurgia, já foi feita a retirada das peças, mandado para o exame histopatológico, linfonodo negativo, e a avaliação também do material que foi retirado na cirurgia não encontrou nenhum tipo de resíduo do tumor, ou seja, o tumor era tão pequenininho que foi provavelmente todo retirado na mamotomia, na biópsia, no momento da biópsia. Então, isso para colocar para vocês como é importante a gente estar realizando, isso que eu queria focar para vocês, a importância de fazer os exames de rotina, né? Porque no dia a dia a gente fica naquela bola de neve de trabalhar, de ter metas, e a gente muitas vezes esquece
da nossa saúde, né? E eu sempre fui muito disciplinada, eu estimulo os meus pacientes a fazerem os exames de rotina, não só em relação ao autoexame da pele, mas também ao autoexame da mama. Na verdade, eu não tinha nenhuma lesão palpável, foi realmente uma sorte, entre aspas, né? Através dos meus cuidados, de estar sempre fazendo exame. Se eu tivesse feito só o ultrassom e a mamografia, não tivesse feito a ressonância, esse diagnóstico seria provavelmente atrasado aí em 1 ano, e isso talvez fosse afetar o meu prognóstico, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tô curada, né, por conta de todos os resultados dos exames histopatológicos, mas por conta de todo esse cuidado. E sempre, gente, tem esse estado mental positivo para tudo que aconteça na vida de vocês, não só em relação a doenças, mas problemas familiares, com os amigos, porque a gente tem que ver, você visualiza o problema, vê aonde você quer chegar, né? Foca em como você vai direcionar os seus pensamentos, o planejamento para você atingir aquilo ali que você quer, né? E tentar controlar o medo, né? Porque se a gente tiver medo, isso paralisa, isso dificulta, não ajuda em nada no tratamento das doenças ou de algum problema emocional que você tenha naquele momento, tá, gente? Então, quando alguém der um diagnóstico de câncer para vocês, que eu espero que ninguém tenha, né? Mas a gente sabe que a gente sofre com doenças durante a vida, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente vive, mais sujeita a gente está aí às alterações degenerativas, metabólicas e também o câncer, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, olha, quanto mais você vive, maior a possibilidade de você ter um câncer, não só de pele, mas também de outros órgãos, até porque o câncer, o que é? É uma proliferação descontrolada de um tipo celular de algum órgão, né, que você tenha. E isso ocorre por vários fatores, né, fatores genéticos e às vezes são até aleatórios, né? A gente tem hoje uma alimentação muito contaminada, entre aspas, com agrotóxicos, né? Então tem a pele diretamente, basicamente o câncer de pele, os mais comuns são relacionados à exposição à radiação ultravioleta e outros fatores, né, desconhecidos que muitas vezes interferem na nossa imunidade, até o estresse, né? Então eu sou uma pessoa workaholic, eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, talvez o estresse, né, contribua, mas eu também não posso falar isso, porque eu estaria sendo irresponsável, né? Então, não sei se foi o estresse, né, que a gente vem acumulando anos e anos de muito trabalho, mas também, assim, não quero mudar minha vida por conta disso, né? Eu amo o que eu faço e eu vivo para a medicina, para ajudar meus pacientes, para ajudar as pessoas que precisam de mim. E eu tô aqui deixando esse depoimento para colocar para vocês a importância do diagnóstico precoce, a importância de vocês terem um médico de confiança que realmente peça o que é necessário, né? Para que não haja nenhuma falha em todo esse escaneamento, né, do que você precisa em relação ao aparelho digestivo, aparelho geniturinário, problemas cardiovasculares, né? Então a gente vê que as pessoas ainda têm muita desinformação, tá? E colocar para você aí que no momento tem um câncer, né, que os tratamentos estão avançando muito, né? E mesmo que você esteja num estágio avançado, né? A gente vê, eu tenho pacientes, que eu já acompanhei muitos pacientes com câncer durante a minha vida, eu tenho 30 anos de formada, desde quando eu era recém-formada. Alguns me ensinaram muito, 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 muito. Então, assim, eu tenho o caso de uma paciente que ela teve um câncer de mama e ela era do Rio, ela tinha se mudado para Campos e ela me procurou porque ela estava feliz, porque ela tinha feito o tratamento e o médico tinha dado um prognóstico positivo e ela queria investir na autoestima, me procurou para ajudar. E a gente acaba ficando, de certa forma, amigo dos pacientes, ela ia sempre no consultório. E aí depois, né, depois de muito tempo, a gente viu que o câncer dela recidivou já com uma metástase pulmonar. E você vê assim como que as pessoas ensinam, né, que ela teve uma atitude muito bonita em relação ao tumor, ao câncer naquele período, que quando ela soube que ela realmente já tinha uma metástase cerebral e que ela
praticamente só por um milagre, né, ela ficaria curada já naquele estágio já avançado da doença. Ela começou a mostrar para mim nas consultas, né, como que ela estava planejando o fim da vida dela em relação à filhinha, que ela tinha uma filha criança naquele momento com uns 6, 7 anos, e como que ela estava planejando deixar o marido para que ele encontrasse alguém, que ele vivesse uma outra relação saudável na vida dele. E, por outro lado, a gente vê também pacientes que às vezes têm um prognóstico muito ruim, né, e passam anos, às vezes, com uma sobrevida boa, né? Então, por exemplo, há anos atrás, eu era basicamente recém-formada, uma amiga minha de infância me pediu para atender a irmã dela, que morava em outra cidade, e essa paciente que me procurou, ela ia viajar no outro dia, né? Então, através do exame da pele dela, porque eu sempre examino a pele toda, ela foi me procurar para uma outra coisa, mas eu sempre examino tudo, porque a gente acaba detectando lesões que o paciente não está valorizando naquele momento. E ela então tinha uma lesão pigmentada, né, que era uma pinta, para vocês entenderem, no membro inferior. E logo que eu vi, eu falei para ela, porque eu também sou bem direta, olha, isso aí é 99,9% de chance de ser um melanoma. Você tem que tirar isso para ontem. O melanoma é o tumor de pele que tem um prognóstico pior, ele é muito agressivo, ele dá uma metástase precoce. E aí ela aparentemente entendeu, voltou para a cidade dela e eu acabei perdendo o contato, né? E aí, alguns anos depois, ela veio visitar a família em Campos e aí me procurou novamente. E aí ela falou: Ana, não segui suas orientações, né? Eu acabei achando que aquilo ali não era tão urgente. E aí fui 2, 3 anos depois ver que a lesão tinha crescido mais. E aí fui procurar o dermatologista no local que ela residia. E realmente ela já tinha um melanoma com metástase já, né? Que é realmente um tumor que é bem complexo de ser tratado, né, nos estágios já com metástase, né? Com um índice de mortalidade muito alto. E ela, na verdade, já tem aí pelo menos uns 15 anos, né, tratando e conseguiu controlar a doença através de imunoterapia, né? Não ficou curada, mas ela está conseguindo controlar. Então, assim, em algumas situações você pode ficar muito desesperado, né, por achar que você vai morrer. Na verdade, todos nós vamos morrer, a gente não sabe quando, né, se é através de um acidente, através de uma infecção ou por uma doença degenerativa, mas já que a gente tem a chance, né, de viver, e, né, já que a gente, pelo menos, né, os pacientes, a maioria, né, eles estão ali focados, né, para planejar muita coisa, viver com a família muita coisa ainda, né? Eu, pelo menos, quero ver meus netos, né? Acho que vai demorar um pouquinho, que os meus filhos não estão planejando isso, mas eu ainda quero ver meus netos crescerem, né? E eu acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer pela sociedade através do meu trabalho como médica. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que se a gente quer viver, a gente tem que focar em qualidade de vida, né? Ter pensamento positivo, aquele mindset, né? Que é a programação neurolinguística que ajuda muito de você pensar aonde que você quer chegar, né? Como que você vai chegar, ser positivo e tentar não ficar dramatizando muito a vida, né? Porque a gente já tem tantos problemas, né? A gente tem os nossos problemas, tem os problemas dos outros que a gente tenta ajudar, e se a gente fizer um drama, a gente vai viver em depressão. Então, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? E quem tiver aí alguma dúvida, quiser trocar alguma experiência, tá? Me manda mensagem. É um prazer aqui, à medida do possível, eu vou estar colocando mais coisas para vocês em relação a essa situação aí de câncer, né? E os exames preventivos que são tão importantes, tá? Beijo!